Olha, Michele comenta melhora na saúde de Bolsonaro, mas Carlos fala em soluços intermináveis. tá contraditório aí, Fernanda. Exatamente, essa contradição, Amadeu, chamou bastante atenção aí, porque as postagens nas redes sociais divergem em relação à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e ao filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro. Isso porque, depois que Jair Bolsonaro foi encaminhado para a prisão domiciliar, começaram aí as visitas dos filhos, que estão autorizados a visitá-los nas quartas e nos sábados por 2 horas. E aí já começou essa divergência nessa visita feita pelo filho Carlos Bolsonaro, que fez uma postagem justamente no mesmo dia, hoje, né, que Michele Bolsonaro também fez essa postagem, onde os dois detalham de formas diferentes o quadro de saúde do ex-presidente. A gente tem a cartela com a postagem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nessa postagem, ela diz o seguinte: Galego está bem, na medida do possível, bem cuidado e, graças a Deus, o soluço deu uma trégua. A gente lembra que o soluço era um dos principais sintomas ali de queixa dos familiares de Jair Bolsonaro quando ele estava na Papudinha, em decorrência dos problemas gástricos que ele tem por causa da facada que recebeu em 2018. E aí, no mesmo dia, né, hoje, Carlos Bolsonaro teve acesso ao pai na visita que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, e ele fez uma postagem dizendo que estava lá. A gente também tem esse trecho em cartela que diz o seguinte: meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis e ininterruptas e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade. Esse é um trecho da postagem, mas na mesma postagem, Carlos Bolsonaro reclama dessa limitação de horário para visitar Jair Bolsonaro e diz que tem que dividir o tempo de só 2 horas com os irmãos que também estão autorizados a visitar o pai. Todo mundo prestou atenção nessa divergência, porque enquanto Michele, que está ali 24 horas cuidando de Jair Bolsonaro, inclusive cuidando da alimentação e dos remédios, ela fez uma postagem essa semana com a separação dos remédios dela, diz que ele está bem e que não apresenta soluços. Carlos Bolsonaro fala de um quadro de saúde cada vez pior, com soluços frequentes, e coloca a culpa aí nessa prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estou aqui pensando como pode ser tão diferente a impressão que uma tem e o outro. Mas tem uma lógica. Ao lado do mesmo personagem. Tem uma explicação. Então se o senhor vai me explicar, por favor. Vamos lá. Nenhum dos dois está errado. Ambos estão certos. Vou usar a lógica, a velha e boa lógica. Sim. Ambos estão dizendo a verdade. Dona Michele, quando diz que os soluços passaram. E ele, quando diz que os soluços pioraram. É ele que provoca o soluço, o Carlos Bolsonaro, no pai. Nori. Quando a dona Michele está com ele não soluça. Verdade. Lógica. Quando o Carlos Bolsonaro chega, ele começa a soluçar. Então, ele não pode mais visitar o pai se o senhor está fazendo mal ao seu pai. Na hora que o senhor chega, ele começa a solucionar. Vamos lá. Essa sua lógica canhestra vai já ser derrotada por mim. Vamos lá. E se quando o Carlos chegar, a Michele estiverem os três juntos? Mas aí é impossível. Se houver essa possibilidade dos dois estarem juntos em um mesmo recinto, né? Não. Aí, por que não? Aí tudo bem, mas não há. Por quê? Porque a gente não quer que exploda o recinto. Não, rapaz. E o recinto seja demolido, né? Eliezer. Tá vendo? A defesa está perdendo um advogado aí. Aí seria um advogado e tanto. Ia coordenar as postagens. É verdade. Agora, vem cá, isso não atrapalha em dois aspectos. Dessa narrativa que é vendida ao público. Sim. O Bolsonaro está doente, mas está bom. Está bom, mas está doente? Escancara a desunião, falta de diálogo, falta de estratégia, de planejamento. Toda postagem relacionada ao ex-presidente tem que ser muito bem pensada, seja... Deveria, que você quer dizer, né? Partindo de um dos filhos. Seja verdadeiro ou não. Eles têm que conversar minimamente, tem que ter uma espécie de acordo, combinar o que vão dizer para não cair em contradição pública da forma como estão, porque fica difícil acreditar em alguém, e eu vejo que o ex-presidente acaba como uma vítima disso tudo, sendo usado aí por essas partes, dessa forma desgastante. Eu fico assim pensando, será que vai ser necessário um boletim médico diário?
Se nem nos médicos nós pudermos acreditar, meu amigo, como é que fica... E principalmente o público dele, né? As pessoas que gostam do ex-presidente. Quem está com ele o tempo todo é a Michelle. É porque ela pode ficar 24 horas. Confio mais nela. Não, os filhos têm as datas para entrar. É isso, tem as datas. São 3 dias por semana, se eu não estou equivocado aqui. É muito confuso isso, né? Muito, muito, muito. Vamos lá, é quase inacreditável o que estamos vendo, senhoras e senhores. Ela disse, o Carlos chegou, já vão começar o soluço. Meu Deus. Atenção para a manchete 1 da Fernanda. Olha aí, doutor Farol. Por gentileza e obséquio. Vorcaro tem bilhões de motivos para apressar a delação premiada. Ele quer preservar ativos financeiros e bens